Você já parou para pensar em como certos lugares carregam energias ou histórias que desafiam a lógica? Talvez sejam construções antigas ou bairros urbanos que parecem abrigar algo inexplicável, quase como se o tempo ali se dobrasse sobre si mesmo. Este relato que irei narrar fala de um desses lugares e de um evento que deixa mais perguntas do que respostas. Fique comigo, porque essa história promete mexer com sua curiosidade. Boa noite, Dom. A história que vou compartilhar não é minha. É um relato vivido e narrado por um ex-professor meu. Pode não ser longa nem muito assustadora para alguns, mas é um episódio que ainda não consigo entender. Sou da cidade do México. Há 7 anos, em 2017, me matriculei em um curso preparatório para o exame de admissão ao ensino médio. As aulas aconteciam entre a tarde e o início da noite. O local ficava quase na esquina de uma rua que cruzava com Pedro Negrete, na colonia Martim Carreira, um bairro cheio de histórias misteriosas. Certa noite, por volta das 7, enquanto encerrávamos o último tema do dia, ouvimos um barulho vindo de fora da sala. Parecia algo insignificante, mas despertou no professor o impulso de compartilhar os relatos das experiências que ele havia vivido naquela região. Ele contou que em uma madrugada estava com seu irmão no terraço daquele mesmo prédio. Estavam lá, conversando e fumando. Subitamente, ouviram o som de cavalos trotando. Estranho, já que a área é completamente urbana e não há animais assim por lá. Em pouco tempo, avistaram algo vindo pela rua Pedro Negrete. Uma carruagem puxada por 2 cavalos, conduzida por uma figura trajando uma túnica preta. A aparência da carruagem era como as usadas na época colonial. Conforme ela avançava, os cães na rua começaram a latir incessantemente, como se anunciando sua passagem ou manifestando um medo profundo. O professor descreveu que, embora fosse algo difícil de explicar, a cena não era assustadora. Ele já tinha testemunhado fenômenos parecidos naquele bairro. Quem é da cidade do México sabe que, por alguma razão, talvez pela energia peculiar da cidade, é comum ouvir relatos de objetos e figuras de outras épocas aparecendo por lá. A carruagem parou brevemente na esquina antes de seguir e desaparecer, sem deixar vestígios. A princípio, parecia ser apenas mais uma aparição misteriosa. Mas na manhã seguinte, o professor soube que uma senhora havia sido encontrada morta justamente naquela esquina onde a carruagem havia parado. Coincidência? Talvez. Mas, se não for, é possível pensar que a visão da carruagem era um presságio da morte iminente. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Nunca fui do tipo que levava o sobrenatural a sério. Sempre achei que falar de bruxas era algo para assustar crianças ou justificar azares da vida. Mas o que vivi mudou tudo em mim. Hoje, ao passar por uma barraca que vende velas, imagens de santos ou pequenas figuras de cerâmica, um arrepio percorre minha espinha. É como se eu soubesse que por trás desses objetos pode haver algo muito além do que parece. Meu nome é Thalita, e o que tenho para contar talvez nem seja uma história no sentido comum. É mais como um aviso, uma lembrança de que há forças com as quais não se deve brincar. Minhas escolhas me empurraram por um caminho que nunca consegui abandonar por completo. Tudo começou com algo aparentemente inofensivo, a vontade de trazer um homem de volta. Mas terminou em algo muito mais sombrio. Foi há cerca de 10 anos. Naquela época eu estava saindo com Gustavo. Ele era o homem dos meus sonhos. Bonito, carismático, com um sorriso que fazia o mundo ao meu redor desaparecer. Nós nos conhecemos em uma festa e parecia que o destino tinha preparado tudo para aquele encontro. No início, era como viver um conto de fadas. Gustavo e eu estávamos completamente conectados. Passávamos os dias juntos, compartilhando risadas, pensamentos, sonhos. Senti que finalmente havia encontrado a pessoa com quem queria passar a vida. Só que as coisas mudaram, como tantas vezes acontece. No início, eram pequenos sinais.
ligações que ele ignorava, mensagens respondidas com horas de atraso. Eu tentava justificar, pensando que ele estava ocupado com o trabalho ou com os amigos. Mas, aos poucos, essas desculpas não faziam mais sentido. Gustavo começou a se afastar. Ele já não queria me ver com tanta frequência, e mesmo quando estávamos juntos, era como se estivesse em outro lugar, perdido em pensamentos que eu não conseguia alcançar. Depois de semanas com aquela angústia crescente, resolvi enfrentá-lo. Perguntei sem rodeios se havia outra pessoa ou se ele simplesmente não queria mais ficar comigo. Com o mesmo sorriso que um dia me fazia derreter, ele respondeu calmamente que precisava de espaço, que não tinha certeza sobre o que queria. E então sugeriu que talvez fosse melhor darmos um tempo. Naquela noite, Gustavo saiu do meu apartamento. E mesmo sem ouvir uma palavra, eu sabia que ele não voltaria. As semanas seguintes foram um turbilhão de silêncio e confusão. A cada dia, a sensação de vazio aumentava. Não conseguia entender como algo que parecia tão sólido se desmoronou de repente, como passamos de almas gêmeas a completos desconhecidos. Naquele momento de desespero, comecei a considerar conselhos que nunca antes me haviam passado pela cabeça. Minhas amigas insistiam que eu esquecesse Gustavo, dizendo que ele era só mais um e que outros homens viriam. Mas Anastasia, uma colega de trabalho, sugeriu algo completamente inesperado. "Por que você não tenta uma amarração?" propôs ela casualmente enquanto tomávamos café. A princípio eu ri. "Amarração? Isso é coisa de filme?" Mas Anastasia parecia convicta. Garantiu que conhecia uma mulher mais velha, moradora de um bairro afastado, especializada nesse tipo de coisa. Segundo ela, essa senhora já tinha ajudado várias pessoas em situações parecidas. "Não é nada perigoso", assegurou, chamando de apenas uma força a mais. Passei dias dividida dizendo a mim mesma que aquilo era exagerado e que eu devia aceitar os fatos. Mas a ideia de deixar Gustavo escapar era insuportável. E se funcionasse? O que tinha a perder? Por fim, cedi. Numa tarde depois do trabalho, Anastasia me levou ao encontro da tal mulher. O lugar ficava em um bairro esquecido pelo tempo. Ruas apertadas, dominadas por poeira e abandono. A casa era simples, de tijolos antigos e uma porta enferrujada com uma cortina de plástico servindo como entrada. Anastasia me encorajou, dizendo que ficaria tudo bem. Mesmo relutante, entrei. O ambiente era apertado e repleto de velas, imagens de santos e figuras exóticas, muitas de origem africana ou caribenha. No centro, uma senhora de pele marcada pelo tempo e cabelos grisalhos fumava tranquilamente. Seus olhos penetrantes e sombrios pareciam enxergar diretamente minha alma. "O que você precisa, menina?" perguntou com uma voz rouca, mas cheia de autoridade. Contei sobre Gustavo, como ele havia se afastado, como eu o queria de volta. Ela ouviu com paciência, como se já conhecesse aquela história. Disse que podia ajudar, mas advertiu que as amarrações eram compromissos sérios. "Amarração prende", explicou com o olhar fixo em mim. "Prende ele, mas também te prende. E depois de feita, não tem como voltar atrás." Eu estava tão consumida pela ideia de ter Gustavo novamente que nem refleti sobre suas palavras. Assenti, afirmando que estava pronta. A mulher pediu algo que pertencesse a Gustavo, algo que ele tivesse usado. Por sorte, eu ainda tinha uma camisa que ele havia esquecido no meu apartamento. Entreguei-a sem pensar. Em seguida, pediu uma foto dele e velas vermelhas. Todo o resto ela já tinha à mão. O ritual foi inquietante. Sentada diante de um altar repleto de objetos estranhos, acendi as velas enquanto repetia frases que ela ditava. Não entendia o significado, mas obedeci. O quarto foi se enchendo com a fumaça das velas, até que senti um peso no peito, como se algo invisível estivesse me envolvendo. A mulher continuava imperturbável, guiando o ritual até o fim. Quando tudo terminou, ela me encarou com uma expressão séria. "Agora é só esperar", disse ela com firmeza. "Ele voltará para você, mas lembre-se, amarrações como essa têm peso. O que você pediu está feito, mas isso tem um custo." Saí daquela casa com o coração acelerado. Algo havia mudado, embora eu não conseguisse entender exatamente o que.
Anastasia tentou me tranquilizar, garantindo que tudo daria certo, que era só questão de tempo. E esperei. Nos primeiros dias, o silêncio de Gustavo me fez duvidar. Parecia que tudo tinha sido um erro, uma bobagem. Mas então, uma tarde, o inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem dele. Ele queria me ver, disse que vinha pensando muito em mim. Meu coração disparou, parecia que a amarração havia realmente funcionado. Nos encontramos naquela mesma noite e foi como se nada tivesse mudado. Gustavo estava mais encantador e atencioso do que nunca. Por um tempo, senti que tinha tomado a melhor decisão da minha vida. Tudo parecia se encaixar de forma perfeita, mas logo começaram as mudanças. No início eram apenas pequenos comportamentos estranhos. Gustavo passou a ser excessivamente controlador, querendo saber cada detalhe de onde eu estava e com quem. Se eu demorava para responder, ele se irritava como nunca havia feito antes. Pouco a pouco, seu comportamento tornou-se imprevisível. Mudanças bruscas de humor o dominavam. Num instante, era doce e carinhoso. No outro, frio e agressivo. Algo nele estava diferente. Ele já não era o homem por quem eu havia me apaixonado. Uma noite, durante o jantar em meu apartamento, senti algo no ar. Não sei explicar, mas era como se uma presença invisível estivesse ali conosco, observando. Gustavo parecia distante e inquieto, embora não tirasse os olhos de mim. De repente, ele largou os talheres e se levantou de forma abrupta. "Preciso ir", disse sem dar explicações. Tentei segurá-lo, perguntar o que estava acontecendo, mas o olhar que ele me deu foi diferente de tudo que já havia visto. Havia algo sombrio em seus olhos, algo que me fez recuar. "Isso não está certo, Thalita", ele disse com um tom que me gelou. "Sinto que alguma coisa me controla. Não consigo entender, mas toda vez que tento me afastar de você, é como se algo me puxasse de volta." Suas palavras me atingiram como um soco. Eu sabia o que ele estava sentindo. Era a amarração. A mesma que eu tinha pedido, que o prendia a mim de uma forma que parecia escapar de qualquer lógica. E agora, isso não estava apenas destruindo Gustavo, mas também me afetando. Tentei acalmá-lo, prometendo que tudo ficaria bem. Mas Gustavo não era mais o mesmo. Ele saiu do meu apartamento naquela noite e nos dias que se seguiram desapareceu completamente. Não respondeu às minhas mensagens, nem atendeu às minhas ligações. Enquanto isso, minha vida começou a desmoronar. O vazio que ele deixou foi tomado por algo mais profundo. Uma sensação constante de inquietação. Dormir se tornou impossível. Quando conseguia, era atormentada por pesadelos terríveis. Via sombras me cercando, ouvia vozes que sussurravam meu nome na escuridão. E então as coisas começaram a acontecer. No início eram apenas sons, estalos nas portas, rangidos no chão. Tentei convencer a mim mesma de que era coisa da minha imaginação, mas os ruídos ficaram mais nítidos. Ouvia batidas na parede durante a madrugada, passos leves, quase imperceptíveis, mas insistentes, como se alguém estivesse andando ao lado da cama. Acordava sobressaltada, suando frio, apenas para encontrar o quarto vazio e mergulhado na escuridão. O que mais me aterrorizava eram os espelhos. Algo estava errado com eles, algo que eu não conseguia explicar. Sempre que passava por um, meu reflexo parecia estranho. Às vezes, notava um leve atraso, como se minha imagem demorasse um instante para me acompanhar. Em outras ocasiões, sombras passavam ao fundo, movendo-se como se tivessem vida própria, mesmo quando eu sabia que estava sozinha. Mas nada foi tão assustador quanto a noite em que acordei no meio da madrugada com uma sensação esmagadora no peito, como se algo invisível estivesse sentado sobre mim. Quando abri os olhos, meu pavor foi indescritível. Uma figura sombria pairava sobre a cama. Não tinha rosto, mas sua presença era inegável, como se me encarasse diretamente. Queria gritar, mas não consegui. Meu corpo estava paralisado, preso por uma força que parecia drená-lo. Depois do que pareceram horas, a figura se dissipou e eu, finalmente, consegui me mover. Na manhã seguinte estava claro para mim que aquilo tinha ido longe demais. Não era mais sobre Gustavo.
Algo muito mais sinistro havia se infiltrado na minha vida. Algo que eu mesma havia trazido ao buscar ajuda de Dona Rita. Procurei Anastasia, a colega que havia me sugerido a amarração, esperando que tivesse alguma resposta. Assim que comecei a descrever o que estava acontecendo, vi o pânico tomar conta de seu rosto. "Thalita, por favor, me diga que você não foi atrás de Dona Rita", ela disse, a voz carregada de medo. Fiquei confusa porque ela estava tão assustada. "Eu mencionei uma amarração, mas jamais pensei que você fosse a ela. Dona Rita não é como as outras", continuou quase sussurrando. "Dizem que o que ela faz vai além do amor. Suas amarrações não são simples, são pactos, Thalita. Pactos com forças que ninguém deveria invocar." Meu coração parou por um instante. Um pacto? Com o quê? O que eu havia provocado? Anastasia tentou me tranquilizar, mas suas palavras só aumentaram meu pavor. Disse que conhecia alguém que poderia me ajudar, um bruxo que vivia na periferia, especializado em desfazer esse tipo de maldição. Sem pensar muito, concordei. A viagem até o bruxo foi marcada por uma tensão que só aumentava. Cada quilômetro parecia trazer uma presença sombria mais próxima de mim, como se a maldição tentasse me deter. A casa dele ficava em uma rua de paralelepípedos, cercada por árvores de formas retorcidas e um jardim abandonado. O lugar seria assustador em qualquer outra situação, mas naquele momento era minha única esperança. O bruxo não era tão diferente de Dona Rita em aparência, mas seus olhos tinham um ar sério, sem maldade. Ele me recebeu em um ambiente apertado e escuro, com ervas secas penduradas por todo canto. Sem rodeios, contei tudo. A amarração, Gustavo, as manifestações, os espelhos, as sombras. O feiticeiro ouviu atentamente, acenando devagar enquanto eu relatava minha história. Quando terminei, fixou seus olhos nos meus e afirmou: "O que você fez ultrapassa uma simples ligação mística. Você trouxe algo de outro plano, algo que não pertence a este mundo. O que sente e vê refletido nos espelhos são ecos dessa presença. Gustavo está sendo usado como um elo, mas o verdadeiro alvo disso é você." Foi nesse momento que percebi a gravidade da situação. O feiticeiro explicou que poderia tentar desfazer a conexão, mas advertiu que não seria uma tarefa simples. O trabalho realizado por Dona Rita era uma prática antiga, repleta de força e complexidade além do que eu imaginava. O primeiro passo seria quebrar o vínculo que me unia a Gustavo. Para isso, eu precisaria reunir os itens usados no ritual, as velas, as fotografias dele e qualquer outro objeto envolvido. Recuperar os materiais não foi nada fácil. Retornar à casa de Dona Rita foi uma experiência aterrorizante. Assim que entrei, um peso opressor tomou conta de mim. As velas ainda estavam no lugar, apagadas, mas carregadas de uma energia sufocante. A fotografia de Gustavo estava amassada, com as bordas queimadas, como se houvesse passado por algum tipo de tormento. Enquanto recolhia tudo, sentia um olhar invisível me observando, vindo das sombras da casa, como se algo estivesse ciente do que eu pretendia fazer. Caso estejam se perguntando, Dona Rita não estava lá porque planejei minha entrada enquanto ela saía para o mercado. Só não esperava que algo mais estivesse à espreita no interior da casa. Finalmente, levei os itens ao feiticeiro que organizou um ritual de purificação. Encontramo-nos à meia-noite em sua sala, um horário que, segundo ele, era o momento em que a barreira entre os mundos estava mais frágil. O clima era tenso, carregado de uma energia quase elétrica. Apesar da serenidade do feiticeiro, minhas mãos tremiam sem controle. O ritual teve início com uma oração em um idioma desconhecido para mim. O feiticeiro ungiu as velas com óleo e colocou a foto de Gustavo no fogo, recitando palavras que pareciam reverberar no ambiente. Enquanto as chamas consumiam os objetos do ritual, senti uma pressão esmagadora no peito, como se uma força invisível tentasse me sufocar. "Não tema", disse o feiticeiro com calma. "Está resistindo, tentando manter o vínculo, mas não vamos permitir isso." A cerimônia durou quase 1 hora. A cada instante o ambiente se tornava mais denso, mais carregado. Vi sombras movendo-se nos cantos da sala e não era fruto da minha imaginação. Eram reais,
as mesmas que haviam me atormentado nas semanas anteriores. Por fim, o feiticeiro soprou para apagar as velas. O ar na sala mudou de imediato, como se um furacão tivesse se dissipado, deixando uma tranquilidade inesperada. Senti-me leve, com uma paz que não experimentava há muito tempo. O vínculo foi rompido, afirmou o feiticeiro com firmeza. Mas não se engane, Thalita. O que você despertou ainda está presente, observando escondido nas sombras. Por enquanto está quieto, mas é vital que você mantenha sua força e não repita os mesmos erros. Saí da casa daquele homem com um fio de esperança de que, enfim, minha vida voltasse ao normal. E por um tempo, parecia que tinha conseguido. Gustavo sumiu por completo. Não tive mais notícias dele. No começo senti sua ausência, mas com o passar dos dias, comecei a experimentar um alívio por me livrar daquele vínculo. Depois que o feiticeiro cortou o laço entre nós, acreditei que tudo seguiria como antes. Mas o que aconteceu foi o oposto. Uma descida lenta e constante para uma escuridão que nunca consegui abandonar totalmente. Embora as manifestações mais óbvias, como sombras e sussurros, tivessem cessado logo após o ritual, a impressão de que algo me vigiava à distância continuava ali. Era uma presença sutil, mas persistente, como se a entidade convocada no ritual ainda mantivesse uma conexão discreta, sem se mostrar de forma tão direta como antes. Nos primeiros dias, uma estranha calma tomou conta de mim. Estava exausta, tanto no corpo quanto na mente, mas me obriguei a acreditar que tudo tinha acabado. Gustavo não reapareceu, como se nunca tivesse feito parte da minha vida. Suas fotos, suas coisas, até mesmo as lembranças dos momentos que compartilhamos começaram a desaparecer, o que me deixava ainda mais inquieta. Ao invés de tranquilidade, o vazio que isso deixou foi assustador. Lembrei do aviso do feiticeiro. O pior já tinha passado, mas aquilo não significava que tudo havia acabado. Ainda havia algo ali, me observando, aguardando. Logo, pequenas mudanças começaram a acontecer. A princípio, eram detalhes banais. Esquecia de desligar o fogão ou de trancar a porta. Mas com o tempo, minha mente começou a me pregar peças. Peguei-me conversando com pessoas que não estavam lá, respondendo perguntas que ecoavam apenas dentro da minha cabeça, como se outra voz tentasse emergir na minha consciência. No início, ignorei, atribuindo esses lapsos ao estresse e ao trauma dos últimos acontecimentos. No entanto, dia após dia, parecia que meu controle sobre minha mente estava se dissolvendo. Passei a me afastar de tudo e todos. Parei de atender Anastasia e evitei qualquer outra pessoa que tentasse me ajudar. Não queria que me vissem naquele estado e, no fundo, tinha a ilusão de que, ao me isolar, essa presença também se afastaria. Foi um erro. A solidão só piorou tudo. A cada reflexo distorcido nos vidros ou sombra que surgia em um canto qualquer, eu sentia o peso do que havia trazido à tona. Não estava sozinha. Algo permanecia comigo, escondido, observando. Meses depois, em uma madrugada, acordei de um sono inquieto com a estranha sensação de que algo estava fora do lugar. Não havia ruídos, nem passos, nem sons vindos das paredes. Apenas um silêncio opressor. Levantei-me e fui ao banheiro e o que vi no espelho congelou meu sangue. Meu reflexo não estava sozinho. Atrás de mim, uma figura escura e alta, magra como um vulto, permanecia imóvel. Não tinha rosto, mas era impossível não sentir seu olhar fixo na minha nuca, como se esperasse que eu me virasse para encará-la. Pisquei, torcendo para que fosse apenas uma ilusão. Mas não era. A figura continuava ali. Um arrepio intenso percorreu meu corpo e por um instante fiquei paralisada. No auge do pavor, esmaguei o espelho com um golpe de punho, ferindo minha mão no processo. A figura sumiu no mesmo instante em que os cacos se espalharam pelo chão, mas o estrago já estava feito. Naquele momento, tive a certeza de que minha sanidade estava à beira do colapso. Com o tempo, a ferida na minha mão cicatrizou, mas o acontecido naquela noite nunca me deixou em paz. Desde então, passei a evitar espelhos. Temia o que poderia surgir em seus reflexos. Temia que aquela sombra estivesse à espreita aguardando por mim. Semanas se transformaram em meses. Não consegui mais trabalhar, incapaz de me concentrar ou lidar com outras pessoas. Meu apartamento, que antes era meu refúgio,
tornou-se uma cela. Quase não saía de casa e quando o fazia, escolhia horários incomuns, quando sabia que encontraria menos gente. Os vizinhos começaram a me olhar de forma estranha. Uns diziam que eu estava louca, outros pensavam que sofria de alguma doença. Mas ninguém sabia a verdade. Ninguém podia compreender o que se passava dentro de mim. Com o passar do tempo, tornei-me apenas uma sombra do que fui um dia. As figuras que me seguiam, os sussurros que preenchiam minha mente, tudo que havia surgido com a amarração ainda estava lá, invisível para os outros, mas completamente real para mim. Embora o feiticeiro tivesse rompido o vínculo, aquilo que invoquei jamais partiu. A entidade que trouxe a minha vida permaneceu, se alimentando do meu medo e do isolamento. Certa vez, enquanto vagava sem rumo pelas ruas, cruzei com um grupo de crianças brincando em uma praça. Ao me notarem, começaram a rir e a me apontar. Não as culpo. Minhas roupas estavam sujas e gastas. Meu cabelo, outrora tão bem cuidado, estava embaraçado e sem vida. Meu reflexo nas vitrines revelava uma mulher irreconhecível, uma estranha. E mesmo nesses reflexos, a sombra permanecia atrás de mim, sempre à espreita, sempre esperando. Com o tempo desisti de tentar me recuperar. Tornei-me uma figura sem passado, uma mulher sem identidade, vagando pelas ruas. Não importava quanto tempo passasse. O que invoquei na amarração deixou uma marca indelével em mim. Aquilo que desejei tão desesperadamente foi atendido, mas o preço jamais cessaria de ser cobrado. Minha família ainda tenta me ajudar e sigo em frente, passo a passo, embora sinta que estou apenas adiando o inevitável. Cada vez que vejo um casal caminhando de mãos dadas ou ouço alguém falar de amor, sinto uma dor cortante. Desejei Gustavo de volta com tanta intensidade que invoquei forças que eu não compreendia. E agora tudo o que me resta é o eco daquela escolha, uma sombra que me acompanha, mesmo quando não a vejo. Anastasia uma vez tentou me procurar, mas eu fugi. Não queria que ninguém mais fosse arrastado para este abismo. Sei que minha história é um alerta, um aviso de que o que aconteceu comigo não deve se repetir. Hoje sou apenas mais uma dessas figuras esquecidas nas ruas, alguém de quem as pessoas desviam o olhar e o caminho, receosas de se aproximar. Mas isso já não importa. Aceitei que minha penitência é carregar o peso do que fiz e lidar com as consequências das escolhas que tomei. Sei que a sombra continuará comigo até o fim da minha vida. E talvez, quando esse dia chegar, eu finalmente encontre liberdade. Até lá, sigo vagando, murmurando palavras às presenças que só eu percebo, ciente de que há forças no mundo com as quais nunca se deve brincar. Às vezes, aquilo que enxergamos como solução pode se revelar uma armadilha impossível de escapar. Existem energias e poderes que não devem ser provocados, e os desejos, mesmo os mais inocentes, podem abrir caminhos que deveriam permanecer fechados para sempre. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Confesso que demorei bastante para decidir enviar este relato. Foi só depois de conversar com minha irmã e meus tios que chegamos à conclusão de que nossas histórias não deveriam se perder como meras memórias familiares. Apesar de alterar alguns detalhes, como os nomes, pretendo ser bem minucioso. Afinal, o que acontece nesse lugar até hoje permanece sem explicação. Aqui está a minha história. Meu avô, que já não está entre nós, cresceu em um lugar isolado chamado El Tibor. Hoje, o lugar tem fama de perigoso e violento, mas no passado era tranquilo, embora cheio de mistérios. Ele costumava contar sobre xamãs, feiticeiros e seres sobrenaturais, conhecidos como naguais. Nossa própria família tem uma conexão com essas histórias. Uma tataravó nossa era uma feiticeira famosa na região. Aos 17 anos, meu avô decidiu deixar El Tibor para correr atrás de seu sonho de se tornar chefe. Com o apoio da família, chegou a uma cidade litorânea que ficava a poucas horas de viagem, seja a cavalo ou montado em um burro. Foi ali que ele começou uma nova vida. Casou-se com minha avó, uma mulher carinhosa, mas submissa. Apesar de seu jeito autoritário e machista,
Meu avô a protegia. O primeiro filho deles nasceu quando ela já havia alcançado a maioridade. Eles começaram a procurar um lugar para morar, e meu avô encontrou um terreno amplo, afastado das casas vizinhas, em um pequeno povoado nos arredores da cidade. Ele sabia pouco sobre a região, mas a paisagem era deslumbrante e parecia perfeita para criar a família, que logo cresceria com o nascimento dos meus tios. Enquanto construíam a casa, a filha mais velha, minha tia, se casou aos 15 anos. Meu tio, que tinha 10 anos na época, ajudava minha avó a limpar a casa e a cuidar do irmão mais novo. Ele sempre ficava atento para proteger todos, especialmente quando meu avô chegava embriagado e de mau humor. Era o retrato clássico de uma família em um povoado pequeno e conservador, com todas as suas dinâmicas particulares. Minha avó era uma mulher miúda de aparência frágil. Embora tenha falecido quando eu era ainda bebê, eu tinha apenas 9 meses, se não me engano. Sua presença vive em mim através das inúmeras histórias que me contaram sobre ela. Entre essas histórias, uma em particular me marcou profundamente quando eu tinha 16 anos, a ponto de me arrepiar por completo. Na época em que minha mãe deu à luz minha irmã caçula, que hoje tem 8 anos, eu ainda estava no ensino médio. Porém, por conta de uma série de problemas inesperados, precisei abandonar a escola no segundo ano. Minha mãe sempre dizia que meus irmãos e eu éramos diferentes das outras crianças. Não demos importância a isso até crescermos. O motivo? Temos sentidos mais aguçados. Conseguimos enxergar, ouvir, tocar e até sentir cheiros que os outros parecem ignorar. Somos 4 irmãos. O mais velho vê sombras. Ele descreve apenas contornos e olhos brilhantes, nunca figuras nítidas. Minha irmã ouve vozes e, às vezes, sente toques de algo que não consegue ver. Já minha irmã caçula tem uma visão muito específica. Em seus sonhos, aparece um homem de preto, com chapéu e olhos vermelhos que brilham como brasas. Quanto a mim, o destino me reservou uma carga maior. Percebo tudo. Vejo, toco, ouço, sinto cheiros. E é exatamente isso que me apavora, porque apenas ao olhar nos olhos, sei se estou diante de um vivo ou de um morto. Minha avó costumava narrar uma história perturbadora sobre uma mulher de pele pálida, roupas escuras e olhos vermelhos intensos. Essa mulher ficava parada na entrada da sua cabana durante a noite e aparecia com mais frequência quando minha avó estava grávida. Meu avô tinha seu próprio relato. Ele via um cachorro negro com olhos igualmente vermelhos e uma estranha mão com apenas 4 dedos no final do rabo. Esse animal o seguia todas as vezes que ele ia para a cidade trabalhar. Apesar de sua aparência sinistra, o cachorro nunca demonstrou hostilidade. Curiosamente, minha tia mais velha enxergava o mesmo cachorro, enquanto meu tio via a mulher. Mas algo mudou a partir do nascimento do terceiro tio. Todos os meninos, entre 1 e 10 anos, começaram a acordar com marcas no corpo, hematomas, mordidas e arranhões. As marcas não tinham explicação até que a família conversou e concluiu que poderiam ser obra da mulher ou do cachorro. Resolveram benzer a casa, mas talvez isso tenha piorado as coisas. Quando minha avó morreu aos 40 anos, o povoado já tinha crescido de 50 para 500 habitantes. Meu pai já estava casado e eu e meu irmão mais velho já tínhamos nascido. Minha mãe vivia infeliz, sofrendo tanto pelos maus tratos do meu avô quanto pelas dificuldades com meus irmãos e comigo. Meu irmão mais novo, apesar de ser extrovertido, era uma criança difícil e depois da morte da avó, passou a ter um comportamento estranho. Ele me protegia de formas que só entendi anos depois. Arrastava o berço improvisado onde eu dormia para longe de determinados cantos, ou então me levava para a casa dos avós, no mesmo terreno, colocando-me na cama do meu avô. Sempre dizia: "Aqui está bem, aqui não vai acontecer nada." Mas era constantemente castigado por ser desobediente, e eu era levado de volta para casa no fim do terreno. Mais tarde, ele me contou que tinha plena consciência de algo ruim que ficava ao meu lado à noite, como se tentasse me sufocar. Contudo, ao me levar para a casa dos avós, aquilo desaparecia. Com 5 anos comecei a perceber o que ele via. O medo tomou conta de mim. Passei a ser uma criança quieta, apavorada, e minha mãe chegou a suspeitar de autismo ou Asperger.
mas nunca buscou um diagnóstico médico. Na verdade, meu silêncio era por enxergar coisas horríveis naquele terreno. Com o tempo, descobri que a casa do meu avô era o lugar mais seguro. Não havia fenômenos lá, então me refugiava ali sempre que podia. Meu avô gostava disso. Ele me mimava, dizia que eu lembrava minha avó e compartilhava arrependimentos sobre como havia tratado ela no passado, enquanto contava histórias de sua vida. Quando minha irmã chegou ao mundo, eu tinha 7 anos. Meu irmão mais velho e eu assumimos o papel de seus protetores. Foi inevitável perceber que seus olhos seguiam os mesmos movimentos que eu via, parecendo captar as mesmas presenças que tanto me perturbavam. Para protegê-la, cobria seus olhos ou a levava até a casa do meu avô, onde sabia que estaria a salvo. Mas fora daquele refúgio, as coisas estranhas pareciam se multiplicar. Meu maior medo se concretizou quando eu tinha 10 anos. Em uma tarde qualquer, enquanto andava distraído, esbarrei em algo. Achei que fosse um parente, mas ao levantar os olhos, fiquei paralisado. Na minha frente estava um homem aparentando entre 30 e 50 anos, com barba, pele acinzentada, uma camisa comprida como uma gabardina e um chapéu de palha escuro. Seus olhos, opacos e vermelhos, fixavam-se em mim. Ele não estava vivo e o pior era que eu sabia que o tinha tocado. Corri em disparada para a casa do meu avô e me recusei a sair de lá. Mais tarde, meu pai chegou do trabalho já perto da meia-noite. Ignorando minha resistência, decidiu que eu deveria voltar para casa. Ele me pegou no colo e me levou de volta. Não contei a ninguém o que tinha visto, mas desde então tudo só piorou. A cada vez que saía, via figuras me observando. Estavam nas esquinas, atrás de janelas, escondidas nas sombras do povoado. Nada, absolutamente nada, parecia humano. Os mais frequentes eram os disformes, massas de carne em decomposição com olhos vazios e membros onde não deveriam estar. Outros, menores, tinham cabeças enormes e corpos diminutos. Esses eram travessos e cruéis. Jogavam objetos, puxavam meu cabelo, rasgavam roupas e atacavam os animais, mordendo os cães e ferindo os gatos. Mas os mais assustadores eram os que se pareciam com pessoas, crianças, adultos, idosos. Eles tinham uma aparência quase normal, e justamente por isso eram os mais apavorantes. Distingui-los de humanos reais era quase impossível. Quando meu pai precisou se mudar para outro estado, ficamos apenas minha mãe, meus irmãos e eu. Ele passava boa parte do tempo na casa da minha avó, e nós aprendemos a lidar sozinhos. Compartilhávamos nossas vivências, buscando algum alívio em saber que não estávamos sozinhos. Certa noite, meu irmão resolveu arrastar seu colchão para o nosso quarto. Minha irmã e eu dormimos na cama, e ele no chão. Pela manhã, enquanto organizava minha mochila para ir ao colégio, ouvi um barulho no banheiro. Pensei que fosse minha irmã e, ao passar, vi parte de seu rosto espiando por trás da cortina. Avisei que estava indo, e ela respondeu com uma voz gelada, desconhecida. Sim, com cuidado. Achei estranho, mas não dei muita importância. Saí para o pátio. Quando estava no portão, lembrei que havia esquecido o celular e voltei. Ao entrar, senti algo estranho vindo do banheiro, mas ignorei e fui direto ao quarto. Era um espaço familiar, mesmo no escuro, mas ao alcançar o celular, minha mão encostou em algo duro. Um arrepio percorreu meu corpo. Toquei de novo e percebi que era um pé, pequeno demais para ser do meu irmão. O pânico tomou conta de mim. Saí apressado do quarto e, ao olhar para o banheiro, vi uma figura na porta. Era uma mulher magra, de cabelos longos e negros que iam até a cintura. Ela parecia minha irmã, mas era mais alta. O terror me consumiu de tal forma que fiquei paralisado, incapaz de me mover. Tudo que ouvia era o pulsar frenético do meu coração ecoando nos meus ouvidos. Permaneci sentado na beira da cama, curvado, esperando desesperadamente que a manhã chegasse. Desejava com todas as forças que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Quando meu pai se levantou por volta das 7 da manhã, foi ao banheiro como se nada estivesse fora do normal. Eu ainda não conseguia me mover ou falar. Mais tarde, ele me levou de carro para a escola.
Tentei reunir coragem para perguntar se ele tinha percebido algo, mas a impaciência dele com o que achava ser minha preguiça me fez engolir as palavras. Quando minha irmã mais nova tinha apenas 3 anos, teve seu primeiro encontro com o inexplicável em um sonho. Ela viu um homem alto, vestido de preto, com olhos vermelhos. Ela o chamou de Senhor do Chapéu e Olhos Vermelhos. Esse episódio nos forçou a conversar como família. Acabamos aceitando que algo estava errado com o terreno onde vivíamos. Aquela entidade aparecia para nós de formas diferentes, ora como um homem, ora como uma mulher, ou até mesmo um cachorro. Ele sempre começava seu trajeto na parte de trás da casa do meu pai, cruzando becos e visitando as casas ao redor. Enquanto os adultos preferiam negar o que viam, meus irmãos e eu tínhamos plena consciência de que havia algo maligno naquele lugar. Formas estranhas, sombras não humanas, estavam sempre à nossa volta. Tudo que víamos parecia pertencer a outro mundo. Foi nesse período que algo profundamente perturbador começou a acontecer comigo. Um homem de proporções grotescas passou a me seguir. Ele tinha membros longos e magros, pele de um tom doentio e um cheiro insuportável de decomposição. Era alto, calvo, com uma barriga arredondada que parecia inflada. Sua postura era curvada e ele emitia um som indescritível, uma mistura de gemido e respiração pesada que gelava meus ossos. Seus olhos eram cavidades vazias e sua boca alongada parecia um abismo negro. Ele me lembrava a figura da pintura O Grito. Embora na época eu não soubesse disso, não tínhamos televisão e éramos muito pobres. Meu pai só havia conseguido comprar para mim um celular Nokia usado. Diferente das outras coisas que via ocasionalmente, esse ser me perseguia. Aparecia debaixo da minha cama, nos telhados, nos becos. Logo começou a invadir a nossa casa e os fenômenos sobrenaturais se intensificaram. Passei noites em claro. Ele estava sempre lá, nos cantos escuros, agachado, com os braços segurando os tornozelos, olhando fixamente para mim. Evitava encará-lo, mas o peso da sua presença era insuportável. O medo me consumia a cada instante. Esse período me destruiu. Perdi peso rapidamente, me tranquei em casa e mergulhei em uma profunda depressão. Minha mãe levava minha irmã para a casa da avó e meu irmão acompanhava meu pai no trabalho. Eu decidi me calar. Não queria preocupar ninguém com o que estava enfrentando. Quando entrei no ensino médio, estava um caos emocional. A presença daquele ser ainda me assombrava. Minha irmã, 2 anos mais nova, começou a falar sobre a aparição de um menino de 3 anos e de uma mulher que a atormentavam. Meus tios também mencionavam o tal ser dos olhos vermelhos, mas eu continuei calado. Não queria falar sobre meu tormento pessoal, aquele homem fétido que parecia não me deixar em paz. A situação só piorou. Passei a desmaiar por conta da falta de sono e da alimentação precária. O medo e a exaustão me consumiam, e eu estava perdido em meio ao meu próprio inferno. Recordo-me de estar constantemente exausto. Bastava colocar os pés naquela casa para sentir uma energia inexplicável me esgotar completamente. Não importava o quanto eu estivesse disposto antes de entrar. Mal chegava, desabava no sofá ou na cama e só acordava no dia seguinte. A casa tinha uma atmosfera pesada, acompanhada por sons perturbadores, passos no telhado, risadas e gritos. Quando a pandemia começou, em 2019, enxerguei uma saída que parecia minha salvação. Meu pai me ofereceu a chance de trabalhar com ele em uma tortilheria que ele havia comprado. Nunca tinha trabalhado antes, mas aceitei sem pensar 2 vezes. Junto com minha irmã, empacotei minhas coisas, deixei a escola e praticamente fugi daquela casa. Assim que saí, percebi algo quase inacreditável. A falta de energia, os problemas de sono e o desânimo simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. A casa ficou vazia. Meus pais se divorciaram e dividiram os bens. O terreno e a moradia foram abandonados, restando apenas minha mãe e um móvel que minha avó havia me deixado ao nascer. Embora eventos estranhos ainda aconteçam lá, não me afetam mais. Continuo vendo coisas, mas não são tão horrendas ou perigosas quanto antes. No entanto, a casa do meu pai, no terreno do meu avô, ainda exerce uma influência peculiar sobre mim. Se fico mais de 10 minutos lá,
Sou dominado por uma inexplicável exaustão que me faz adormecer, independentemente do que esteja fazendo. Um sacerdote abençoou a casa, mas o impacto não foi tão grande quanto o que senti quando eu mesmo o fiz. Minha irmã viveu lá por 1 ano, mas não conseguiu permanecer. Voltou para casa porque também sentia essa estranha falta de energia. Recentemente, após uma discussão com nossa mãe, ela retornou para o lugar por um tempo e relatou que aquele mês foi um verdadeiro pesadelo. Ela contou que objetos se moviam sozinhos, portas batiam violentamente e as paralisias do sono eram frequentes e aterrorizantes. As vozes que ouvia, até mesmo pelo celular, eram claras, e as palavras lhe causavam dores de cabeça insuportáveis. As sombras estavam em todos os cantos, no corredor, nos quartos, no banheiro, na sala, na cozinha. Nem mesmo dormir com as luzes acesas lhe trazia alívio. As risadas, gritos, sussurros e murmúrios de vozes masculinas, femininas e infantis eram incessantes. Durante as paralisias, ela ouvia frases como: "Ajude-me! Aqui está! Salve-me! Você vai morrer! Por favor, salve-me!" Essas palavras a aterrorizavam profundamente. Muita coisa aconteceu, mas ela tentou resumir o essencial. Deixo aqui um último alerta. Essas entidades não são boas. Espíritos, aparições, qualquer manifestação sobrenatural, nenhuma delas traz bondade, nem mesmo aquelas que parecem humanas, belas ou gentis. Todas estão desesperadas para voltar à vida e não hesitarão em causar sofrimento. As mordidas e hematomas que meus irmãos e eu recebemos não foram brincadeiras. Se alguém tentar convencer você do contrário, lembre-se de que mesmo as bruxas que fazem promessas de proteção podem ter levado pessoas ao desastre nas mãos dessas entidades. Não importa o quão afáveis elas aparentem ser. Me despeço com essa verdade. Meu nome é Sandro Martins e posso afirmar que enxergar fantasmas ou presenciar essas manifestações não é um dom. É uma maldição que nunca, jamais permitirá uma noite tranquila. Boa noite a todos que estão escutando este relato. Resolvi trazê-lo aqui porque, quando aconteceu, não havia formas de compartilhá-lo como fazemos agora. Sem internet, celulares ou computadores, os acontecimentos ficavam restritos às poucas pessoas que soubessem deles, geralmente por rumores espalhados entre os vizinhos. Sou de uma região costeira próxima à Pinotepa Nacional, o Axaca. Quando eu era mais jovem, ouvia-se no povoado que havia uma mulher que podia se transformar em gato. Contavam que à noite ela aparecia saltando entre os telhados. Esse gato era diferente dos comuns, maior, mais reservado e inconfundível, pois estava sempre cercado por outros gatos que a seguiam por onde fosse. Por causa disso, todos sabiam que era ela, embora nunca tenha feito mal a ninguém. O simples pensamento dessa história me causava arrepios. À noite, se ouvisse algum barulho vindo do telhado, era suficiente para me deixar em pânico. Ficar imaginando aquela mulher transformada, caminhando sobre as telhas, fazia o suor escorrer frio, e muitas vezes o medo me impedia de dormir. Ficava atento, esperando ouvir os passos que confirmassem os rumores. Apesar das tentativas de alguns para fazê-la confessar, ela jamais admitiu nada. O nome dela era Zefa Mateu, e deixou o povoado 1 ano após um terremoto que, embora previsto como devastador, acabou sendo apenas um susto leve. O medo das previsões fez com que muitas famílias deixassem a região, e a filha de Zefa decidiu levá-la para morar com ela, longe dali. Foi então que a ausência dela começou a ser sentida. Todas as noites, independentemente de onde se estivesse, ouvia-se miados que mais pareciam lamentos. Muitos acreditavam que os gatos choravam sua partida. Depois da morte de seu irmão, Zefa voltou ao povoado para o velório, 9 dias após o falecimento, e novamente no aniversário de 1 ano. Passado mais 1 ano, ela própria ficou muito doente e precisou ser trazida de volta. Diziam que era a única coisa que ela desejava. Durante esse período, minha mãe contou que uma prima e uma vizinha se revezaram para cuidar dela. Apesar dos medicamentos, parecia que eram apenas calmantes,
pois a condição dela não melhorava, e 15 dias depois foi levada de volta contra sua vontade. Pouco tempo depois, essas mesmas mulheres estavam organizando os preparativos para a primeira comunhão de uma filha. Eu estava presente, já que também iria fazer a minha. Minha mãe pediu que eu fosse ajudar, e foi assim que acabei ouvindo mais histórias sobre Zefa e o que diziam sobre ela nos seus últimos momentos. E você chegou a perguntar a ela se era o gato que andava pelos telhados? Disse uma delas. Não tive coragem vendo como ela estava mal, respondeu a outra. Mas você era uma das que mais tinha proximidade com ela, pois ela nunca falou nada, nem naquela vez em que parecia estar nas últimas. Guardei esperança, mas nada, nem para mim, nem para ninguém. Enquanto ela estava doente, as duas mulheres tentavam entender mais sobre sua condição, achando que ela poderia revelar algo importante. Geralmente acreditam que as pessoas, quando agonizam ou estão embriagadas, deixam escapar verdades, mas com Dona Zefa isso nunca aconteceu. Quando conversavam com ela, suas respostas eram sempre evasivas, voltadas para assuntos cotidianos. Como está? Como vão sua filha e seus netos? E o lugar onde está vivendo? Ela respondia com naturalidade. Não é como aqui no campo. Lá tem nopales, magueis, pinheiros, esquites, carvalhos e salgueiros. Mas não há cerros nem montanhas. As estradas estão por todo lado e a luz elétrica nunca falta, iluminando até os cantos mais distantes. Que animais podem viver em um lugar assim? Questionava. Lá, as plantas, os animais e até as pessoas são diferentes dos daqui, da terra quente. Era evidente para elas que, enquanto esteve longe, Dona Zefa sentia falta do campo, do toque mágico que permeava aquelas terras. Já idosa e sem instrução, ela tentou encontrar ocupações na cidade, como ordenhar vacas, mas logo percebeu que lá as vacas eram ordenhadas com máquinas. A cidade, com suas exigências, parecia exigir a renúncia ao que ela amava no campo, o estilo de vida simples. O frio constante a obrigava a usar sapatos e roupas pesadas, algo que ela estranhava profundamente. Durante os dias em que esteve doente, os que cuidavam dela notaram um detalhe peculiar. Ela era a última sobrevivente entre seus irmãos. Os 3 mais velhos já haviam falecido, e todos em circunstâncias semelhantes. Isso começou a abater ainda mais os ânimos ao redor. Ninguém sabia explicar ou tratar esse declínio. Aos poucos, cada um deles parou de comer e foi definhando. Relatam que certa vez, os 4 caíram doentes no mesmo dia, na mesma hora, mesmo estando em lugares distantes. Sofreram os mesmos sintomas: inchaços, hematomas, dores, vertigens, cãibras, taquicardia. Sobre os irmãos pouco se sabia com certeza, mas Dona Zefa estava ali, visível, e todos acompanhavam sua luta. Ela não queria visitas, nem que ninguém se preocupasse com ela. Cobria-se da cabeça aos pés com um lençol, recusava ajuda e pedia para ser deixada sozinha. Quando eventualmente se descobria, estava encharcada de suor, tremendo incontrolavelmente, sem prestar atenção às mulheres que tentavam curá-la de um possível susto. Lutava contra qualquer tentativa de levá-la ao médico, insistindo que sua condição não era algo que a medicina pudesse resolver. Como é comum em povoados, as notícias rapidamente chegam aos parentes distantes. Mensageiros cruzavam informações pelos caminhos e descobriram que todos os irmãos adoeceram simultaneamente, cada um em sua casa com sintomas semelhantes. Nenhum deles aceitava tratamento médico ou visitas, o que só aumentava o mistério e as suspeitas entre os moradores. Os dias passaram e as notícias de suas condições continuavam a chegar, sempre cheias de incertezas e dúvidas sobre como algo assim poderia acontecer ao mesmo tempo. Enquanto os 4 irmãos estavam vivos, parecia haver uma conexão entre eles que lhes dava força para se recuperar de qualquer enfermidade. Mas, à medida que foram morrendo, um após o outro, os que restavam tinham cada vez mais dificuldade para superar suas doenças. Dizem que os 2 mais velhos foram encontrados com marcas no pescoço, como se tivessem sido enforcados por um laço. Sobre o último, pouco se soube. Um dia,
Simplesmente chegou a notícia de sua morte sem maiores explicações. Talvez tenha sido o medo causado pelo terremoto que fez a filha de Dona Zefa decidir levá-la embora, tentando protegê-la do que pudesse acontecer. Mas, para muitos daqui, essa decisão só piorou as coisas. Dizemos isso porque, na cidade, Zefa já não conseguia ser o que era à noite. Cercada por luzes, carros e todos os perigos urbanos, ela não podia mais se transformar, e isso parecia consumi-la lentamente. Não havia razão para tirá-la do povoado. Por aqui, todos já sabiam quem ela era, e ninguém tinha intenção de prejudicá-la. Nunca houve quem quisesse envenená-la ou atacá-la por medo ou por hábito. Era como se a presença dela fosse aceita, mesmo sem ser compreendida completamente. Na cidade, porém, ela perdeu sua essência. Mesmo quando foi trazida de volta, já não havia muito o que fazer por ela. Até o fim, Dona Zefa nunca admitiu ou confirmou que se transformava em um gato à noite. Tampouco falou se seus irmãos faziam o mesmo, mas entre as histórias do povo, dizia-se que essa habilidade era herdada, passando de geração em geração, desde a avó dela e antes disso. Antigamente, essa prática era vista com mais naturalidade. Mas tudo mudou quando chegaram padres ao povoado. Sob a justificativa de lutar contra o demônio, começaram a exterminar os gatos. Contam que diariamente os animais amanheciam mortos nas ruas, nos quintais ou sobre os telhados, até que quase nenhum sobrou. Desde então, ninguém mais falava sobre o assunto ou sobre algo relacionado. Dona Zefa foi, até onde sabemos, a última mulher do povoado a possuir essa habilidade. Desde sua morte, os sons de gatos que pareciam quase humanos desapareceram das telhas. Nada fora do comum foi visto ou ouvido desde então. Talvez alguma de suas filhas ou netas, que agora vivem na cidade, ainda tenha essa capacidade. Quem sabe? Talvez, se estivessem em um lugar como este, onde a natureza se manifesta de maneira intensa e quase selvagem, esses instintos voltassem a despertar. Mas pode ser que, longe daqui, esses dons permaneçam adormecidos, esperando o momento certo para surgir novamente. Sempre achei que Dona Zefa deveria ter ficado aqui, onde poderia viver de acordo com sua natureza. Mas essa história nos mostra que, mesmo nos lugares mais isolados, revelar quem realmente somos pode ser arriscado. Ainda que os outros já saibam a verdade e não tenham intenção de nos fazer mal, o medo de ser diferente sempre pesa. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Gostaria de compartilhar minha trajetória, algo que jamais consegui fazer com minha família. Esse relato mexe com sentimentos delicados, já que toca no tema do paranormal. Embora esse assunto sempre tenha rondado minha casa, é difícil abordá-lo de forma direta. Desde a infância percebia que minha família parecia ter uma conexão especial com o sobrenatural. Contudo, meus irmãos e eu sempre fomos mantidos à margem dessa relação. Porém, as coisas mudaram recentemente, e essa é a minha história. Concluí há pouco tempo o ensino fundamental e iniciei o ensino médio. Essa transição trouxe um peso emocional significativo. Sentia um vazio ao me afastar dos amigos antigos, e isso drenou minhas forças. Nesse estado fragilizado, comecei a notar algo sombrio ao meu redor. Minha primeira experiência com o que acredito ser uma entidade ocorreu numa noite enquanto terminava um projeto. Era tarde, e fui tomada por uma sede repentina, como se tivesse acabado de correr por quilômetros. Levantei para buscar água, mas ao chegar à escada, algo me paralisou. Vi uma figura pequena, de estatura baixa, mas com uma postura encurvada. Inicialmente pensei que fosse meu irmão, que tem o hábito de andar dormindo. Porém, ao olhar mais de perto, percebi que aquilo não era humano. Seus movimentos eram distorcidos, com braços e costas se curvando de forma antinatural. De repente, a criatura desceu as escadas correndo, emitindo sons assustadores, como estalos de ossos, acompanhados de gemidos que pareciam expressar dor. Fiquei imóvel, tentando entender se poderia ser uma invasão.
mas era evidente que aquilo não era uma pessoa. Era algo além da compreensão. Meu segundo encontro aconteceu durante o retorno da escola. Estudo à tarde e estava ouvindo música quando notei algo se movendo na casa ao lado, que está desocupada há anos. Por um instante, cogitei que alguém pudesse ter se mudado para lá, mas ao olhar melhor, lá estava novamente aquela mesma coisa. Por estar mais distante dessa vez, tive coragem de observar com mais atenção. Os olhos da figura eram inteiramente brancos e havia algo em sua boca que não conseguia identificar. Poderia ser um animal ou algo ainda mais perturbador. O medo tomou conta de mim e corri para casa. Naquela noite, pela primeira vez, rezei. Não tenho o hábito, pois sou ateia, diferente do restante da minha família. O episódio mais assustador ocorreu na semana passada. Enquanto tomava banho para me preparar para a escola, ouvi passos rápidos ecoando pela casa. Pensei que fosse meu cachorro, um pastor belga cheio de energia. Ignorei até o momento em que escutei uma voz me chamando. Milena, onde estão Olga e Toninho? O tom era estranho e a voz não me era familiar. Mais estranho ainda, minha família sempre me chama pelo meu segundo nome conforme pedi. Foi nesse instante que o pavor me dominou. A voz repetiu a pergunta, deixando claro que algo fora do comum estava acontecendo. Olga e Toninho são duas tartarugas que adotei junto com amigos do ensino fundamental. Pessoas por quem tenho enorme carinho. O que mais me perturbou naquele momento foi lembrar que elas não estavam em casa. Tinham ficado sob os cuidados de uma amiga e só retornariam comigo em janeiro. Senti um arrepio profundo tomar conta do meu corpo, mas, inexplicavelmente, decidi responder. Não sei o que me levou a fazer isso, mas disse: nem tente procurá-las, porque você não vai encontrá-las. Assim que terminei a frase, ouvi passos apressados vindo em direção ao banheiro, seguidos por sons estrondosos, como se algo estivesse batendo a cabeça contra a porta. O barulho era assustador, repleto de um desespero que parecia quase humano. Sem saber como reagir, me ajoelhei e comecei a rezar novamente. Pouco a pouco, os golpes foram diminuindo até cessarem por completo, deixando a casa envolta em um silêncio sufocante. Permaneci ali, imóvel por um longo tempo, tomada pelo medo. Desde então, aquela coisa não apareceu mais. Mesmo assim, tenho a sensação de que a tranquilidade é apenas temporária. Só posso torcer para nunca mais cruzar com isso novamente. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.